Olha aí, pessoal, estamos às vésperas praticamente da próxima reunião do Copom, começa no dia 6, então faltam poucos dias para isso aí, a penúltima deste ano, e todo mundo está na expectativa, de fato, de para onde a taxa Selic vai, uma vez que nós temos uma inflação atingindo, de acordo com os números mágicos do Márcio Postman do IBGE, o limite, o máximo dentro da meta de inflação, que é 4,5%, e uma vez que o dólar está quase batendo R$6, né, a taxa de juros serve, em tese, de acordo com as teorias macroeconômicas por aí, usadas pelo governo e tudo mais, para controlar esse tipo de fator. Para onde que a Selic vai? O pessoal está projetando uma alta, é quase certo, é consenso do mercado que isso vai acontecer, com opiniões divergindo entre 0,25 e 0,5 pontos, né? E o pessoal está mais tangendo aí para o lado do 0,5 mesmo, um aumento mais agressivo, né? Isso na penúltima reunião do ano, pode ter mais aumento ainda até o final do ano. Só que para o pessoal da XP Asset aqui, na verdade, a Selic teria que estar na casa dos 15% para que o Copom fizesse a inflação chegar ao centro da meta, que são os 3%, e teoricamente, é o objetivo do Copom, de fato, o objetivo do Banco Central de maneira geral. E aí, será que nós vamos ter uma taxa Selic nesse patamar? Será que a Selic hoje está barata, está subestimada e tem um potencial para subir ainda mais? Qual é o impacto que isso causaria na economia brasileira? Vamos conversar sobre esse assunto, mas antes não se esqueça de se inscrever no meu canal se você ainda não for inscrito. E se você quiser colaborar financeiramente com este meu trabalho, você pode se tornar membro patrocinador do meu canal. Com valores a partir de R$ 1,99 por mês, não te custa tanto assim, mas me ajuda bastante. Pode ter certeza disso, né? Então, a meta da inflação supostamente é 3%. Isso aí é o que o Banco Central determinou. Na verdade, tem a equipe que determina isso, não é só o Campos Neto, na pessoa do presidente do Banco Central, não. Tem outros indivíduos que fazem a determinação disso, né? Tem um Conselho de Política Monetária do governo, só que a taxa é essa, 3% é a meta da inflação do governo, né, do Banco Central. Inclusive, se ficar menos do que isso, eles acham que está ruim, não tem que melhorar, a inflação está muito baixa, né, tem que ser mais alta. Mas há uma margem de tolerância nisso aí de 1,5% para baixo ou para cima. Nunca fica para baixo, essa é a verdade, mas pode ir de 1,5% até 4,5% em um ano, dentro de um ano, né? Então, nós estamos aí, de acordo com a última medida feita pelo pessoal do IBGE, com exatos 4,5% de inflação, é o limite máximo, o máximo valor que pode chegar. Desconfio que seja muito mais. Fundação Getúlio Vargas já cravou ali no IGPM mais de 5%, para mim isso é muito mais realista do que os números do Márcio Postman, né? Mas é o que temos aí de dados oficiais que são considerados pelo Banco Central. E tem as expectativas do Boletim Focus, que também são levados em conta, e o fator dólar, que é a mais nova incógnita dessa equação aí, porque o dólar disparou consideravelmente de uns tempos para cá e já acumula 20% de alta em 2024. O Brasil não aguenta esse percentual de alta, e a cada 10 meses, né, o dólar ficar 20% mais caro. Já imaginou para onde que a gente vai nessa história aí? Então, é claro que o Banco Central vai ter que tomar alguma decisão nesse sentido. Vamos ter a reunião do Copom agora, e é líquido e certo que vamos ter um aumento da taxa de juros. O pessoal nem está se perguntando isso, se vai ter ou não. Já é determinado isso aí, o mercado confia plenamente que isso vai acontecer. A grande questão é até onde vai esse aumento, por quantas reuniões a taxa de juros vai ser aumentada e quando que ela vai ser aumentada ao longo desse período aí, né? E tem várias projeções nesse sentido, a coisa é muito mais especulativa do que realmente fundamentada em considerações econômicas, né? É a leitura do futuro olhando para o presente, basicamente é isso. E se você considerar a mediana do Boletim Focus do começo deste ano, todo mundo estava imaginando que a taxa Selic estaria abaixo dos 10%, talvez ali até 9,5%. Chegou a ter Boletim Focus marcando 9,5% de Selic e marcando no final de 2025 9%.
e já se sabe que isso não vai acontecer no decorrer de 2025, porque o dólar vai continuar castigando e a inflação também, infelizmente. Isso piora a vida de todo mundo, né? Agora, o que o mercado tem feito de contas a esse respeito? A gente tem aqui a análise da XP Asset Management, né? Management? Como é que pronuncia isso aqui? Na pessoa do senhor Fernando Genta, que é economista-chefe dessa empresa aqui, né? Então, o que eles acreditam que vai acontecer para o próximo ano já, né? Para este ciclo de alta que nós estamos vivendo? Na opinião deles, a taxa Selic vai chegar mais ou menos a 13% em meados do ano que vem. Ou seja, vai subir agora, vai subir em dezembro e vai subir mais um tanto ainda até aquela reunião que acontece em junho, julho, se eu não me engano, do Copom. Então, há um aumento considerável a partir daí. Estamos falando de praticamente 2 pontos percentuais de aumento nas próximas reuniões, diluídos ao longo desse tempo, em um ciclo de alta, revertendo o ciclo de baixa curto que nós tivemos, diga-se de passagem, né? Só que para ele, isso ainda assim não é suficiente para cobrir a necessidade, o que seria necessário ter em matéria de taxa Selic para controlar a inflação dentro do que é estipulado como meta pelo Banco Central, os tais 3%. E para ele, essa taxa teria que ser de pelo menos, meu amigo, pelo menos 15%. É daí para cima, né, nesse ciclo de aperto monetário, que é o ciclo de alta da Selic. Então, seria necessário fazer esse movimento de forma mais intensa ou por mais tempo para chegar nesse patamar de 13%, né? É complicado, né? É o que? Fazer uma alta rápida, porém intensa para chegar nesse patamar logo, você pode quebrar a economia fazendo isso, porque vai elevar todas as taxas de juros sem que o mercado se prepare para isso, sem que empresas endividadas se preparem para isso. A dívida pública vai explodir com base nesse novo patamar de taxa de juros aí, né? Por outro lado, se você faz um aumento que precisa chegar até um percentual muito mais alto, 15%, quase 5% aí de aumento, 5 pontos percentuais de aumento, se você diluir isso muito no tempo, vai demorar muito para fazer o efeito e pode até não dar aquele choque que é necessário dar no mercado para convencer dos objetivos do Banco Central. Pode ser que isso amenize os efeitos do aumento da taxa de juros. É sempre uma decisão difícil a se tomar nesse sentido, né? Então, nós saímos de um ciclo de queda da Selic de 13,75% para 10,5%, né? Tivemos mais de 3 pontos percentuais de queda, e na opinião dele aqui, agora a gente teria que ter mais de 5% ao todo, né? Ou 4,5% ao todo de elevação da taxa Selic. Tivemos um pouquinho na última reunião, mas a expectativa é de uma subida até chegar a esse percentual, ou deveria ser pelo menos, né? Então, a questão que ele coloca é o seguinte, né? Quanto de desinflação tem que ser colocado nesta economia que está crescendo acima do seu potencial? E esse tem sido um grande tópico de debate, por sinal, por vários atores econômicos, né? O PIB brasileiro, o PIB potencial, é muito menor do que o PIB que efetivamente vai ser mensurado neste ano. Estamos falando de um crescimento que pode superar os 3%, sendo que o PIB potencial está na faixa de 2%. Todo o restante vem de expansão fiscal. E aí é muito dinheiro sendo impresso do nada, muita grana circulando, muita grana nova circulando na economia, pressionando os preços para cima, desvalorizando a moeda brasileira. Basicamente, este é o cenário, né? Então, na opinião aqui do cara da XP, o cenário que o Banco Central vai adotar é realmente de fazer um ciclo mais longo, né? Fazer aqui, né, uma convergência mais longa da inflação, a meta, com um ciclo de aperto mais contido, né? Ou seja, não vai ter aí uma subida muito rápida, muito íngreme, vai ser uma coisa mais espaçada. Eles acreditam que a próxima elevação da taxa Selic vai ser de 50 pontos base, que eles falam, né? Meio ponto percentual. Reunião começa agora dia 6, daqui a poucos dias, né? Então o pessoal já está fazendo as suas apostas nesse sentido aí, né? Para ele, para o cara aqui da XP, o governo deveria, o Banco Central, perdão, deveria usar a estratégia de subir a taxa de juros mais rápido para dar o choque
de fato na economia, no mercado, só que, ao que tudo indica, as sinalizações dos diretores do Banco Central vão em outra direção. É outro caminho aqui, que vai ser de um aumento mais contido do ciclo da taxa de juros, do ciclo de aumento aí, para chegar nesse patamar lá na frente, de fato, né? Então, inclusive aqui, as declarações todas do Banco Central, especialmente do Campos Neto, aquelas que ele deu no finalzinho ali, antes do período de silêncio da reunião do Copom, que eles já estão no período de silêncio agora, né? As declarações dele indicam que vai haver sim um ciclo de aumento da taxa de juros. O Banco Central está preocupado com esses fatores, com a inflação, com o dólar e com o PIB potencial também, indicando um aperto nesse sentido. Agora, chegar a 15%, o Campos Neto teria peito para fazer isso aí. Gabriel Galípolo, de jeito nenhum, isso não vai acontecer, esse patamar não vai ser alcançado, né? E se de fato essa medida feita pela XPA7 estiver correta, né, se seriam necessários 15% de Selic para equilibrar a inflação, manter a moeda brasileira mais estável, nós teremos, sem dúvidas, uma inflação mais resiliente em 2025, com o dólar ainda mais alto, né? Mas me diga aí, o que você achou dessa minha análise? Colabore com o nosso debate, se inscreva no meu canal se você ainda não for inscrito e até a próxima.